por ser cristão, ser evangélico, ele tá na moda. Então tem muito modismo. Só pelo fato de você estar dentro de uma igreja grande, uma igreja que tem um status e tal, parece que é moda isso. Mas às vezes a pessoa que ela converte a Cristo mesmo, ela converte, tem uma vida transformada, ela pode estar dentro de uma igreja pequenininha, mas ela está com um fervor tão grande, ela carrega uma marca tão grande, e aí que entra... Você acha que dessa época, que você falou do retiro, Deus, com certeza ele usou um retiro, um lugar, usou uma pessoa, usou uma palavra e foi cirúrgico, direcionado para você. Você acredita que durante essas décadas, vamos pegar aí de 80 para cá, década de 80, 90, 2000, 2010, 2020, estamos aí. Houve muita mudança nas igrejas com o passar das décadas até hoje? Isso eu digo estrutural, adoração, tudo dentro da igreja. Para nós que já viemos lá de trás, né? Passamos por muitas fases, vamos dizer assim. E se teve essa mudança grande, ela foi mais benéfica ou maléfica? Ou foi meio a meio? Porque tem gente que vai defender um lado e tem gente que vai defender o outro. Bom, vamos analisar todo o contexto geral. A igreja da década de 80 é a mesma igreja de hoje? Igreja, tempo físico? Não. Nem mesmo os pastores, eles são mais os mesmos. E eu vou ficar no meio a meio. Teve muita coisa boa, mas também teve muita coisa ruim. E isso eu falo não só na igreja, mas no mundo geral. Uhum. Porque a década de 80 a gente não tinha isso. Você não tinha um podcast, você não tinha internet avançando, você não tinha toda a estrutura que nós temos hoje, de som, de luz, de iluminação, de alcance, de palavra, de verbalização, igual tem hoje. Uhum. Quando a gente traz para a igreja, a gente tem os pontos positivos. Quais são os pontos positivos? O alcance maior do evangelho. A década de 90, pega uns grandes pregadores que existiam, para você assistir eles pregando, só quando ele viesse na sua cidade e você fosse lá no ginásio ou fosse na igreja para escutar as grandes cruzadas, para escutar aquele pregador. Hoje não. Hoje, se você quiser escutar um Billy Graham, por exemplo, celular, né? Que Deus já o tenha, você abre o celular, você abre o YouTube, você assiste. Então, assim, você tem um alcance muito maior da palavra para mais pessoas. Eu posso te afirmar hoje, Robert, que no Brasil, mais de 99% da população já escutou a palavra. Independente da forma. Em igreja, em praça, na internet, já escutou alguma palavra do evangelho. Então, isso é benéfico. Sim. Isso é um benefício. Porque Marcos capítulo 15, versículo 16, ou 16, 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o id acontecendo na sua essência. Ou seja, se o id está acontecendo na sua essência, então é algo bom. Hoje você tem inúmeras pregações a todo momento. Você quer ouvir uma palavra de um problema que você está passando. Eu estou passando um problema no meu casamento, eu preciso de uma direção de Deus. Você pode buscar uma palavra na hora que você vai ter. Você pode pegar o seu celular e ir na Bíblia online, que vai ter versículos chaves para você ir consultando. O próprio inteligência artificial, Gemini, ChatGPT, vai te dar uma pregação completa. Eu preciso de uma palavra sobre problema financeiro, eu preciso de uma palavra sobre casamento. Você que tem isso ao alcance. Então, isso é muito bom. Uhum. Isso é benéfico. Agora, aquilo que trouxe o mal, devido a toda essa facilidade, as pessoas perderam a raiz. Perderam a essência. Igual você falou, são pessoas que são levados a eventos. Hoje a igreja X, ela está mais cheia. Então eu vou para a igreja X. Uhum. Hoje a igreja Y, ela tem um contexto melhor. Então vou para a igreja Y. Ou seja, vai para onde tem movimentos. E esquece de algo muito sério, chamado raiz no evangelho. Porque quando eu sou enraizado no evangelho, pode acontecer o
que for. Sim. Pode ter o problema que for. Pode acontecer o que estiver acontecendo. A nossa fé ela vai continuar firmada em Deus. Em Cristo Jesus, a raiz da nossa fé. Aí onde entra a parábola da casa construída na rocha e da casa construída na areia. A edificação que interessa, né? Trazendo para os nossos dias atuais, a areia é o quê? É multidão. Aquela vastidão. Quem vai atrás de multidão acaba se perdendo, acaba sendo destruído quando vem a maré. E o dia mau, ele chega para todo mundo. Salomão vai dizer isso. Lembra-te do teu Criador antes que venha o dia mau. Ou seja, o dia mau ele vai vir. Agora, aquele que está enraizado na rocha, a Bíblia vai nos orientar que a rocha é Jesus, a pedra angular que sustenta é Cristo. Quando nós estamos enraizados e estruturados em Cristo, pode vir onda, pode vir vento, pode vir aflição, turbulência, problema, nada vai mudar. Quem fica a multidão na areia, o problema que eu vejo acontecendo do outro lado com outro ser humano que acontece, eu conheço pastores que pecaram, eu conheço pastores que adulteraram, eu conheço pastores que foram corruptos, eu conheço pastores que roubaram. Quando eu não estou firmado em Cristo, quando eu vejo algo assim, você cai junto. Vou junto. Por quê? Eu não tenho a raiz em Cristo. Sim. Eu tenho a raiz nas pessoas. As pessoas errando, eu erro. Mas quando eu estou enraizado em Cristo, eu olho para aquele pastor que errou, eu olho para aquele irmão que errou, eu vou olhar com amor e orar por ele, para que Cristo o perdoe e para que ele se reestruture e se reerga em Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que o justo pode cair 7 vezes, mas em toda Deus o levanta. E quem nos justifica é Cristo. Então que Jesus possa reerguê-lo de novo, mas aquilo não vai me afetar, porque a minha fé, a minha raiz não está no outro ser humano. A minha fé e a minha raiz está em Deus. Igual você mesmo falou, a gente traz para os nossos contextos hoje, nós temos boas estruturas. E tendo boa estrutura, tudo fica melhor. A cadeira é mais confortável, o som é mais auditível. Você que é músico, você sabe disso. Né? Porque existem igrejas pequenas, eu já preguei em igrejas pequenas, em que é só uma caixinha de som, e a sua voz parece ruim quando sai. E acontece. E muitas vezes a pessoa chega num ambiente desse e não quer ficar, não, eu quero ficar num outro ambiente mais confortável. Aí vai para um ambiente mais confortável, onde a cadeira é melhor, onde o som é agradável, onde você se sente em casa, onde a palavra pode ser até uma palavra boa pregada, uma mensagem bíblica, uma mensagem cristocêntrica, mas se eu não tomar a atitude de aceitar a Jesus, Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Eu estou tranquilo aqui, eu quero ficar aqui, eu escuto uma palavra, minha semana fica tranquila, semana que vem eu volto, acaba virando um lugar onde pessoas se reúnem com um clube social, escuta uma palestra, se sente feliz, se sente agradável com aquela palestra, e depois vai para casa e a vida dela não muda. Então assim, existe o benefício de que a gente hoje tem mais estrutura, a gente hoje tem mais alcance, a nossa voz alcança mais pessoas. Nós temos várias cruzadas, não só na igreja, porque hoje nós temos a bancada evangélica, seja na Câmara dos Deputados ou nos Câmara de Vereadores das cidades, sempre tem um ou dois que pode trazer alguns eventos evangélicos, Feira da Paz, show gospel. Então assim, você tem um alcance muito maior de pessoas, você está em muitos lugares com mais facilidade, ou seja, tem o benefício dessa mudança. O malefício ficou muito cômodo. Minha mãe contava que quando ela converteu, as irmãs se reuniam na igreja quase que todos os dias na parte da tarde para orar. E se não fosse a irmã líder, né, ela ia de casa em casa e buscava a pessoa pelo braço. Tem que orar. Uma igreja, ela vive à base de oração. Hoje, devido à comodidade, as pessoas oram menos. Orando menos, eu tenho menos fé. Orando menos, eu tenho menos contato. Orando menos, eu tenho menos presença de Deus. Então, você tem um benefício de mais alcance, mas você tem um malefício porque ficou uma zona de conforto muito fácil. E as pessoas estão deixando de buscar
de fato, a essência necessária, que é a essência de Cristo. Porque